certo? Então, eu gostaria de fazer um breve histórico aí, né, da necessidade da abertura das turmas de 2021, qual que é a posição da direção e como que está sendo feito em outros campos, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Então, o que que ocorre? Depois, após a explanação, eu vou pedir para o Fernando, ele vai passar para vocês, aqueles arquivos que foram enviados para todos, por e-mail para o Concan, né? Ele vai colocar os arquivos aí na tela e vai explicar os arquivos. Caso tenha dúvidas, as dúvidas podem ser esclarecidas agora também. Então, basicamente, relatar, né, que sobre as aberturas, eu dei uma verificada nos outros campos, e a maioria dos outros campos vai abrir agora no início do ano as turmas. Porém, cada campus é uma situação, por isso a gente está analisando a situação do nosso campus. E eu gostaria de ressaltar a importância da abertura das turmas por dois motivos. Um motivo é que, devido à pandemia, houve um trancamento, uma desistência muito grande de alunos nossos que naturalmente continuariam o curso, né, e muitos trancaram, outros desistiram em decorrência da pandemia. Então, o que que houve conosco? Nós diminuímos bastante o nosso número de alunos. Então, a abertura da turma permite, de todas as turmas, né, permite a recuperação desse número de alunos perdidos, tá? Isso aí vai refletir no futuro, em questão de verbas para o campus e condições futuras também. E também, além de tudo isso, nós temos o compromisso com a comunidade e o atendimento. E existe um monitoramento do MEC sobre todas as instituições, o quantitativo de vagas que ela pode abrir e o quanto ela vem abrindo ao longo do tempo. Então, antes da pandemia, a gente estava numa situação bastante confortável. Depois, não só nós, como todos foram prejudicados e diminuiu esse número de alunos. Então, a necessidade de abrir as turmas, essas são as duas necessidades da importância da abertura dessas turmas, tá? Então, isso que eu gostaria de posicionar para vocês. Tem essa necessidade da abertura para a recomposição desse número de alunos, né, que essa abertura oxigena a instituição, e com esses alunos, eles vão, lá na frente, faz uma diferença, essa quantidade de número de alunos, porque são verbas futuras aí que vão entrar para o nosso campus por esse número de alunos. Se a gente tiver um desfalque agora, vai refletir lá na frente. Então, é interessante abrir, né? A minha posição da direção é favorável à abertura, porém, nós temos que analisar agora as outras condições e tomarmos uma decisão conjunta, uma decisão colegiada, tá certo? Para isso, foi solicitado pelos conselheiros uma consulta, né, com os docentes sobre a abertura ou não das turmas. Só que para fazer essa consulta com eles, o ideal a gente pode fazer a pesquisa online, mas é interessante, na reunião diária, na quarta-feira, explicar para todas as turmas esses mesmos arquivos, passar explicando, para em seguida fazer uma pesquisa mais apurada, para não ficar uma pesquisa aí no ar, onde eles tenham dúvida e tenham dificuldade de tomar decisões. Tá? Isso ainda pode ser feito posteriormente, e nós temos que hoje, né, estudar essas possibilidades aí que estão para a gente ter um posicionamento coletivo da comunidade do Concan perante esse problema que estamos vivendo, né? Ainda não retornamos presencialmente, provavelmente vai retornar presencial no ano que vem, é o que tudo indica, e aí, logicamente, com todos os cuidados, e aí a vida vai voltar ao normal. Então, eu vou pedir para o Fernando agora, ele passar os arquivos e dar um breve relato, uma explicação rápida sobre os arquivos que foram passados para todos no Concan, para que a gente possa analisar e depois fazer os comentários e verificar o que nós podemos decidir hoje sobre esse assunto, tá certo? Fernando, você pode passar para a gente os arquivos, por favor? Posso, estou abrindo aqui.
Tá certo. Deixa eu ver. Compartilhou minha tela? Abriu a tela aí, sim. Abriu a pesquisa? Abriu. Tá, então essa é a pesquisa. Deixa eu só ampliar aqui para cá. Essa é a pesquisa feita com a comunidade, de maneira geral, né? Sobre Certo. se ele é favorável ou não à abertura dos cursos concomitantes, automação eletrotécnica e mecânica. Então, tivemos 235 pessoas que participaram em todos os segmentos. 223 foram a favor da abertura de vagas, 12 não abertura de vagas. Dentre esses 223, a gente tem o fracionamento em números de vagas. Então, 153, 40 vagas, 53, 30 vagas, 30, 20 vagas, 2 pessoas, 10 vagas. Isso se repete em todos os segmentos. Então, no segmento docente, a mesma coisa, a gente tem a maioria de sim, 7 pessoas como não, a maioria com 40 vagas. Depois, no segmento técnico-administrativo, todos votaram a favor de abertura de vagas, sendo meio que unânime ali 40, 20 e 30. Depois, os estudantes. Então, 67 estudantes votaram a favor da abertura de vagas, a maioria por 40 vagas. E a comunidade externa, 120 pessoas votaram a favor de abertura de vagas, só 2 não. Depois a gente tem para os integrados, 226 pessoas votaram a favor da abertura dos integrados, 9 contra, de maneira geral. E aí se manteve em todos os segmentos aquela proporção que a gente tinha visto, né? A gente tem em todos os segmentos a abertura dos números de vagas entre 40 e 30, né? A maioria dos segmentos. Isso para o integrado. Acho que todo mundo com deve ter recebido essa pesquisa. Não sei se tem alguma dúvida com relação a essa pesquisa, senão eu vou abrir os outros dados. Acho que pode tocar, Fernando. Pode mostrar as outras. E aí depois a gente faz um apanhado geral das dúvidas que tiverem e faz a discussão. Beleza. Tudo bem? Tá, eu vou abrir agora a questão dos professores, né? Então, acho que abriu aí. Abriu um gráfico aqui, mais ou menos? Sim ou não? Abriu. Tá, então abriu, aqui... Sim. Não abriu o gráfico, abriu a tabela do Excel. A tabela, isso, uma tabela. Então aqui tem com abertura do primeiro semestre, né? Sem abertura e com abertura. A carga horária de todas as áreas, mecânica, automação e eletrotécnica, muda muito pouco com essa abertura do primeiro. Desculpa interromper, Fernando. Pode ampliar um pouquinho? Amplio. Tá? Juntei tudo no mesmo coisa para ficar mais fácil de comparação, tá? Então a gente tem sem a entrada dos concomitantes, né? E com as entradas do concomitante. Então, a gente tem mecânica, automação e eletrotécnica variando um pouco e a física, né? Varia um pouco com a entrada de uma turma ou não. No primeiro semestre isso é menor essa diferença, né? A gente, só para contextualizar, a gente fez um estudo com as áreas, né? Aqui a gente está falando que as disciplinas teóricas manteriam de maneira remota e uma parte prática voltaria mesmo, aquelas práticas que são essenciais voltaria de maneira presencial, com turmas reduzidas, tudo aquele critério que a gente tem que ter para voltar às disciplinas, tá? Depois, isso no primeiro semestre, e se a gente manter abertura ou não no segundo semestre, a gente tem os dados, deixa eu ampliar aqui também de novo, a gente tem aqui a questão da abertura ou não. No segundo semestre, aí sim faz um pouco mais de diferença, visto que a gente tem mais disciplinas teóricas, mais práticas no segundo semestre, tanto da mecânica quanto mais da mecânica, né, do que da automação, mas em ambos os cursos as nossas disciplinas práticas estão no segundo semestre. Então, por isso que tem uma redução de número de aulas médias para cada professor.
Dúvidas com relação a isso aqui? Só para a gente ter. Tá. Mais alguma pergunta sobre esses tabela? Não. E aí fica faltando só a questão do orçamento, né? Deixa eu abrir o orçamento. Abriu novamente uma planilha aí. Abriu a planilha. Se puder aumentar um pouquinho mais também. Para mim, eu estou ouvindo bem, mas vendo bem, mas. Então aqui, ó, é a questão Se puder aumentar um pouquinho é melhor. Deixa eu ver se não vai estourar da tela. Acho que agora deu. Aí deu, melhorou. Que isso passa. Então aqui a gente tem o orçamento com relação a esse ano, né? Que é o orçamento que a gente tem como base ainda. A gente não tem o orçamento de 2021. A gente tem a questão de evasão ainda do ano de 2018, 2019, né? Porque a gente não tem uma evasão ainda calculada desse ano precisa. E aí a gente faz a questão do sem entrada concomitante e entrada total dos integrados. Então é 2.647.000 reais. Depois, com a entrada total, vai para 3.133. Depois, com 20 em ambos os níveis, então tem 20 vagas para o integrado, 20 vagas para o concomitante, vai para 2.800.000, e com 40 no concomitante, total do integrado, 3 milhões. Então, a gente tem isso para 2023, né? Lembrando que o orçamento nosso é sempre pensado, é sempre refletido daqui 2 anos, né? O número de entrada de alunos reflete daqui 2 anos. E 2024, a mesma questão. Usando como base essa regra que a gente tem, a gente sabe que a gente não tem usado mais a matriz PONIF como orçamento, mas era o que era utilizado há pouco tempo atrás. A gente tem, então, em 2024, um orçamento com entrada total, sem entrada concomitante total do integrado, 4.100.000, com os 40 alunos do integrado, 40 alunos do concomitante, de 4.800.000, com 20 em ambos, 4.500.000, com 20 alunos do concomitante total do integrado, 3.200.000. Né? Então, a gente tem essas situações para os orçamentos dos 2 próximos ciclos, referente a esse ano de 2021, que seria 2023 e 2024. Era isso que a gente tinha de dados, e aí a gente fica à disposição se precisar de qualquer dúvida com relação aos dados. Bom, certo. Obrigado, Fernando, pela apresentação. Acho que é interessante agora abrir para algum comentário de algum conselheiro, alguém queira se manifestar. Alguém gostaria de se manifestar? Alguma dúvida ou alguma opinião a respeito da abertura ou não, ou também dos dados apresentados? Alguém tem algum comentário a fazer? Ô, Valdeci. Oi, pode falar. A questão da ocupação das salas, eu não sei se o Fernandinho chegou a fazer. Como é que a gente estaria de laboratório? Fiz sim, Clécio. Foi mal, eu acabei não passando. É que a questão da sala eu fiz também, mas... deixa eu só ver qual apresentação que eu tô. Essa sem a entrada da turma, né? Varia muito pouco entre uma entrada e outra, tá? O que a gente precisaria? Precisaria montar um laboratório de informática, né? Remontar um laboratório de informática, pensando que a gente só poderia ter 15 alunos por sala, então a gente teria que montar pelo menos um, que não é tão difícil, e montar pelo menos 2 laboratórios que sejam próximos de eletrônica, né? Que seriam os laboratórios ali que estão B4 e B2. E pneumática. Só que pneumática já tem um laboratório lá no fundo que daria para dividir a turma em 2, né? Seria a E9 e a E11.
Seriam esses o gargalo, tanto no primeiro semestre quanto no segundo, com a abertura dos concomitantes e do integrado, naquela proporção que cada área levantou, né? As aulas teóricas ficariam de maneira não presencial e uma parte prática, né, aquela que precisa ser mesmo prática, voltando de maneira presencial. Então, não estoura tanto o espaço físico, porque a gente vai ter todas as salas para poder ocupar. Então, com a entrada dessas turmas, a gente teria infraestrutura para atender a demanda, é isso? Se fizer, e tem condições de montar esses laboratórios? Eu não sei isso, como é que pensando em readaptação, sim, né? Havia equipamentos, a gente consegue quanto tempo que demora para fazer essa adaptação, né? Os laboratórios de eletrônica já estão prontos, teria que montar 2 lá no galpão. A pneumática está pronta, é só deslocar equipamento. Talvez alguma parte elétrica. E o informático talvez daria um pouco mais de trabalho, né? Mas aí poderia colocar Wi-Fi, talvez os computadores que fossem montados nesse novo laboratório, que seria um pouco mais fácil, o que talvez cabia. Só também não esquecer que a gente tem que pensar numa outra logística, né? Se for voltar mesmo presencialmente, aquela logística de que turma que vai, qual disciplina que vai no cada dia, né? Para não tumultuar um retorno, né? Certo. Mas então, assim, se a gente optar por entrada, a infraestrutura está ok. Isso. A infraestrutura não é tão daquelas condições, né, Clécio? Não esquecer que a gente tem aquela condição. Nenhuma disciplina teórica volta presencial, perfeito. E as práticas daquela maneira reduzida. Certo. E a outra questão, eu não sei se o Fernandinho responde, o Valdeci responde, como é que a gente vai, se optar pela entrada, como é que vai ser solucionado o problema da falta de professores, visto que estoura a carga horária de aula? Qual seria a solução para esse problema? Se o Valdeci responde, se ele quiser, eu respondo também. Então, essa carga horária aí, que está estourando, está considerando todos os professores que nós temos a mais também, Fernando? Que não são os professores nossos? Todos os professores, 73 docentes. A solução, Clécio, é talvez priorizar ainda mais alguma parte prática. Tem algumas disciplinas que têm possibilidade ainda de fazer, pelo menos na mecânica, né, que é o que estoura mais, a gente conseguiria desenhos mesmo no AutoCAD, estão todos voltando presencialmente. E a disciplina poderia ser feita metade remota e metade presencial. Então, isso já diminuiria um pouco a carga e conseguiria. A priori, a gente vai ter que, se a gente optar voltar mesmo presencialmente, né, sem ter a vacina, sem nada, a gente vai trabalhar com uma carga horária de 18, 19 aulas. Isso, de maneira que está ali, não tem como fazer. Não tem maneira possível a não ser com essa quantidade de aula, né? Ok, muito obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma colocação para fazer? O Valdeci e Fernando, Oi. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Com relação a aquelas resoluções que tem, se algum professor se opor a essa quantidade de aula, alguma coisa tal, tem alguma resolução que ampare isso? Porque se algum professor não aceitar, né, e pegar aquele limite lá de 14 aulas, se eu não me engano, já lascou, né? Aí essa carga horária de 18, 19 aí, para o professor que aceitar, vai aumentar bastante, né? Tem alguma resolução em cima disso? Tem alguma tratativa em cima disso? Legalmente tem, Lucas, porque nenhuma disciplina pode ficar sem professor. Isso está na 109 já. Mas pensando se a gente for voltar mesmo presencialmente, é uma das coisas que a gente vai ter que redigir para a reitoria, né? Para pedir a abertura da volta, né? Híbrida, né? Que a gente chama, que é presencial mais online, a gente vai ter que escrever
uma carta de anuência de todo o corpo docente, técnico administrativo, junto com o CONCAN, para solicitar. Sem ter essa anuência, sem ter a anuência do CONSUP, né, a gente não volta presencial. Isso já está na 2337. Maria Tereza, quer falar? Maria Tereza, pode falar. Sim, professor. Boa tarde a todos. Existe a possibilidade de mesmo essa volta presencial, se o professor que for dar o conteúdo pedagógico, né, ministrar a disciplina, ele achar que tem como fazer isso de forma remota, vai existir essa possibilidade ou não? Todos vão ter que necessariamente voltar à forma presencial? Sim, não. Por isso a gente consultou as áreas para montar a planilha. Então, acredito que se todos os coordenadores consultarem as áreas, as disciplinas já estão reduzidas de maneira presencial. Lógico, cada professor vai ter sua autonomia. Se ele falar que uma disciplina prática pode ser de maneira não presencial, para a gente é até melhor, porque reduz ainda mais a carga e tiver qualidade naquele ensino, não tem problema não. Muito obrigada. Uma coisa que pode reduzir o número de aulas, mas é um outro estudo que tem que ser feito, que ao invés de uma turma dividir, tem que verificar qual realmente turma que não pode não ser dividida e pode ser aplicada na turma a aula prática sem dividir 20, né? De repente, tem como se trabalhar um pouco nisso aí e conseguir reduzir assim o número de aulas, que aí você reduz um pouquinho, se você conseguir trabalhar nisso, mas eu não sei até que ponto pode ser trabalhado isso. Deve estar no limite já, né, Fernando? Como é que está esse limite aí? Tem possibilidade de mexer um pouquinho? Dá sim, a gente não fez simulação porque é complicado. Como a gente não sabe a quantidade exata de alunos que vai ter semestre que vem, seria um pouco precipitante a gente falar que a gente pode dividir uma turma, a turma do quarto semestre, não dividir, e aí tem a questão também do grupo de risco, né? Que a gente não sabe quem são os professores do grupo de risco, quem são os servidores do grupo de risco. Então, essa carga pode oscilar para mais, para menos. Então, é um trabalho um pouco mais árduo do que somente fazer simulação. Na prática mesmo, acaba dando depois para reduzir um pouco, entendeu? Só que a gente não pode afirmar isso agora. Na prática, a gente tem notado ao longo dos anos que acaba diminuindo um pouco, porque tem turmas que às vezes você pensa que tem 40, vai ter 40, mas já vai estar com 20. E aí não vai precisar fazer essas divisões, senão vai ficaria turmas de 10 e 10. Aí você condensa as duas só numa e consegue ir fazendo isso aí e tendo uma redução. Mas isso aí realmente só dá para saber mais para frente. E não dá para afirmar isso agora 100%. A gente tem notado isso pela experiência ao longo dos anos, que a gente nota que dá para fazer isso e acaba tendo uma redução de número de aulas se for feito ao invés de dividir uma turma, vamos supor que a turma só tem 20, dividir de 10 em 10, aí logicamente você não vai dividir essa turma. Então, e aí isso interfere também na atribuição de aulas, uma série de outras coisas que tem que ser refeito depois. Tá certo? Só que como não dá para afirmar, não dá para se tomar uma decisão em torno de alguma coisa que a gente não pode afirmar nesse momento. Maria Tereza, gostaria de falar mais? Eu vi a mãozinha levantada aqui. Sim, professor. Eu gostaria eu vou falar da química, que é o que eu tenho mais conhecimento, tenho conversado com alguns colegas que estão em outros institutos, daqui do Instituto de São Paulo e de outros estados também e das universidades. Na química, por exemplo, a gente tem condição de fazer bastante aula prática de forma remota, né? Não com os iniciantes, mas os que já estão mais para o final do curso. E isso tem essa possibilidade, né? Se o campus, por exemplo, o instituto, não sei como um todo, conseguisse adquirir aquele laboratório virtual de química da Pearson,
tem muitas universidades e muitos institutos que já estão utilizando esse laboratório. E, na verdade, não é só de química, né? Tem química, física e biologia. E daria para a gente estar trabalhando também com o pessoal da mecânica e da automação, com o pessoal do integrado, né, do ensino médio, algumas atividades de laboratório que, às vezes, a gente não pode fazer isso de forma presencial, porque o laboratório não comporta 40 alunos, mesmo se for de forma presencial. É claro que isso não vai substituir a prática dentro de um laboratório. Acho que todos os professores que dão aula de laboratório, seja do componente que for, se é química, se é física, se é biologia, mecânica ou automação, sabe dessa necessidade. Mas, devido a esse efeito de urgência, né, eu acho que seria uma possibilidade se houvesse a condição de aquisição. Não sei quanto custa, não sei se existe essa possibilidade, né? Mas eu acho que a gente poderia fazer um levantamento, se fosse o caso, e ver sobre isso. Acho que seria interessante se todos os outros membros do CONCAN e o senhor e o professor Fernando concordarem. Olha, Maria, você pode pegar um orçamento disso aí, desse laboratório virtual, a descrição, o orçamento, para a gente verificar a possibilidade de comprar esse ano, entendeu? A gente precisa do orçamento dos valores. Tá certo? E aí, você pode levantar isso para a gente? Levanta que a gente verifica a possibilidade de compra. Tá bom? Então, de qualquer maneira, a questão é uma questão meio ingrata, né? A gente vai ter que... A votação acaba, por experiência, nós sabemos que depois dá para fazer uma diminuição, mexendo nas aulas práticas ali, vai ter um número menor de alunos e não vai ter tanta atribuição de aula, assim. Por exemplo, na teoria, se você fizer ali, considerando que tem todos os alunos, o número é maior. Então, a aprovação nossa, uma vez ela é feita, vai ter que ter essa carta de anuência e a concordância de todos, né? Todos os docentes também, com relação a isso aí. Ou pelo menos com a aprovação do CONCAN, né? Uma vez que o CONCAN aprovou, e aí, com esse documento, é possível, inicialmente, ter a disposição de pegar essas aulas adicionais no início. Depois, com os acertos que for tendo, elas podem eventualmente diminuir, tá bom? Essa que é a questão que a gente está discutindo agora. Alguém tem mais algum posicionamento? Alguém tem mais alguma sugestão? Alguma observação? Eu tenho uma pergunta. Essa votação que, se a gente fizer agora, ela já é definitiva. Então, o CONCAN autorizou a abertura dos cursos, certo? Teria como colocar um condicional, por exemplo, que, pelo menos, pelo que a gente está vendo aqui, o gargalo é o número de professores e a carga horária de professores. Por exemplo, que os professores fiquem cientes que a carga horária vai ser de 19 horas, aula, com a abertura do curso, que é o máximo que é por lei, mas que a previsão é que até seja mais. Por exemplo, porque se a gente aprovar aqui, depois até a própria comunidade pode dizer, mas como é que vocês aprovaram algo sabendo que a gente não tem condições de manter isso? Certo? Então, teria que ter ciência de todos os professores de que a aprovação é condicionada à colaboração do grupo como um todo para que isso dê certo, né? Isso. Então, o Fernando, mais ou menos, Clécio, eu vou só checar uma coisa. O Fernando, você pode passar mais uma vez aquele estudo que você fez? E eu queria verificar o seguinte, vamos supor, se nós não abríssemos os cursos agora, os concomitantes, os 3 concomitantes agora, como é que ficaria a relação de aulas? Você tem esse estudo aí? Se não abríssemos nenhum dos 3. Só para a gente verificar novamente. Abriu aí de novo? Abriu.
E aí eu queria ver, ó, vamos supor, nós decidimos hoje não abrir... diferença, não. Então, e aí qual que tá essa tabela? Ó, nós vamos supor, se agora a gente não abrir com zero, não abrir nem automação concomitante, nem mecânica e nem eletrotécnica, como é que fica a relação? Fica com 20 aulas. Se voltar presencialmente, tem que estar ciente. Isso que a gente fez foi pensando se a gente voltar presencial. Não abrindo, fica... Com 20 aulas. Se a gente voltar... De qualquer maneira, a gente vai ter que, para voltar presencial, isso tem que ficar claro, a gente vai ter que ter mais aula. Isso não tem como. Senão a gente não volta presencial, fica sempre no não presencial. Tá, se a gente não abrir, só um detalhe, se a gente não abrir nenhuma dessas 3 disciplinas, continua com 20 aulas, é isso? Continua com 20 aulas, 20, 21. 21 na mecânica, né? Na mecânica. 20 na mecânica e 21 na eletrotécnica. Se abrir, se não abrir. Fernando, só uma pergunta. Por exemplo, a eletrotécnica sem abertura está com uma carga horária maior do que com abertura? Né, ali tem uma questãozinha de disciplinas, né? Considera tudo, eletrotécnico junto com automação, que é uma área só, né? Eles pegam aula meio que juntos, né? A média continua a mesma, abertura não, abertura dá na mesma. Tá? E outra questão é que essa simulação é só curso subsequente, considerando que o integrado já vai ser aberto de qualquer maneira, certo? Isso. É que o integrado foi daquela questão, né? Que a gente vai manter ele, a maioria dele é não presencial e tem um ano todo para trabalhar, que é mais fácil. Então, é só um detalhe nessa tabela aí, ó. Olha só. Nessa tabela tem lá, o que ele falou, observação da eletrotécnica lá. Se você não tiver entrada, tem 21 aulas. E se você tiver entrada, menos aulas. Tudo bem. Agora, outra observação seria computação. Computação, se você não tiver entrada, dá 22, certo? Se você tiver entrada, dá 24. Uma entrada parece que tá 21, dá para ler? É 24. Se você não tiver entrada, é 22. Se você tiver entrada, é 24. Então dá mais. Porque a entrada tem 2 disciplinas de computação lá no começo, INFA e INFE. As 2 é no começo, no primeiro semestre, então aumenta mesmo. Se você abrir primeiro semestre de eletrotécnica e automação, já tem INFA e INFE. Entrada. Isso. Eu acredito que... Agora, isso aí, Fernando, você está considerando para elaborar essa tabela aí, você considerou o terceiro e o quarto módulo com 40 alunos? Ou não? Isso, aqui é divisão. A gente considera que a turma está dividido em 10 alunos. Você considerou o terceiro e o quarto módulo das turmas como se tendo 40 alunos? Porque geralmente o terceiro módulo, geralmente tem terceiro e quarto, geralmente Oi? A gente está considerando que tem agora. Tanto o terceiro quanto o quarto. O quarto não divide turma mesmo, então a gente vai dividir uma única vez. O terceiro a gente já divide, e aí teria que dividir com 30 alunos, teria que dividir mais uma única vez. Então, o terceiro módulo, o quarto módulo, geralmente tem 20 alunos. Isso, 20, 25 alunos a gente está considerando. Mas você está considerando divisão para ele, para essa turma? Não. A gente vai dividir uma única vez. Porque vai ter que dividir porque os laboratórios não cabem, né? Pelo menos uma vez tem que dividir. Porque não cabe 25 alunos no laboratório. Então, mas aí vai dar a diferença de 5 só, né? Será que a gente não consegue jogar 5 alunos a mais no laboratório? E fazer turma de 25 para poder começar a diminuir essas aulas? Entendeu? Não, porque nenhum laboratório nosso vai ter capacidade de 25 alunos, né? Porque questão de espaço, né? Tem a questão de 1 metro de cada aluno, de um para um, né? Por isso que não dá para colocar 20. Porque, na realidade, essa que é uma questão. Vai ter mais aula, mas a gente tem que ver a condição também, que isso para os docentes, que tem mais aula, porém, são aulas com menos alunos, entendeu? Então, vai ter muita aula também, que vai ter aula que o professor vai dar aula para 10 alunos, na prática, vai acontecer isso. O professor vai dar aula
de aula prática para 10 alunos. Então, o desgaste da aula para o professor vai ser bem menor do que dar uma aula para os 40 alunos, entendeu? Então, apesar de ser uma carga horária maior, tem essa observação também, entendeu? Que você vai ter uma quantidade de alunos bem menor na sala de aula. Então, você tem um conforto maior nesse sentido. E isso ocorre mais para as turmas de automação e mecânica, né, praticamente. Mecânica, automação e computação. Então, não são todas as disciplinas também, né? Tem umas que vão estar mais folgadas. Por exemplo, matemática vai estar com 14,5. Então, tá pegando mais para a área de mecânica e automação. Por isso, uma outra coisa que a gente pode trabalhar, Fernando, é o seguinte, e conselheiros, a gente pode verificar a possibilidade de ter acordo de cooperação com mais professores. A gente já tem alguns que se interessam em vir para cá. É possível vir mais professores por acordo de cooperação. Pode trabalhar com esses professores que queiram vir para cá. E aí a gente, pelo menos por esse ano, aí a gente consegue porque o acordo de cooperação geralmente são 2 anos. E a gente poderia fazer um trabalho nisso aí. Eu já contactei uma professora, só que ela é da área de química, mas ela pode pegar algumas disciplinas também de computação, de outras física, não sei, alguma coisa que tenha afinidade. E ela quer fazer o acordo de cooperação com a gente teria que ver mais uns 2 professores, aí já ajudaria um pouco. Porque aí começa a diminuir, né? Só que isso aí também não é uma certeza, a gente pode trabalhar nisso, porém, não é uma certeza, esse que é o grande problema. Ó, aqui eu estou vendo que o Clécio e mais 2 participantes querem o Clécio e tem mais gente também. Pode falar, Clécio, depois tem mais gente, vai ficar com o bracinho levantado aí. Eu acho que a Maria levantou primeiro. A Maria? Pode falar, Maria, por favor. É a Maria. Professora Margarete levantou primeiro do que Margarete. Então, Margarete, por favor, Margarete, depois a Maria, depois o Clécio. Tá certo? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Margarete. Tá. Eu não entendo essa dinâmica de contratação de professores, essas coisas do Instituto, que eu ainda não me aprofundei nisso aí. Mas, assim, nós aqui em São José tem uma determinada demanda por determinado professor numa área. E vamos supor que em Jacareí tem o Instituto Federal que tem essa área está um pouco ociosa. Esse professor não pode ser, assim, emprestado as aulas a mais, eu não sei qual seria o termo correto, para vir ministrar essas aulas a mais aqui em São José, ou ter uma contratação temporária para suprir esse semestre que seria mais difícil, né, assim, para acomodar todo mundo. Então, eu queria saber isso. Esses professores que estão, por exemplo, com uma carga horária muito reduzida em determinado campus, pudessem vir dar essa assistência aqui temporariamente, até as coisas se ajeitarem. Essa é a minha pergunta. Então, Margarete, isso não é muito usual, entendeu? Pode também ser pedido ajuda para a reitoria nesse sentido, identificado esse professor, mas o professor ele tem autonomia de aceitar ou não, entendeu? Sim, logicamente ele ia conversar com o professor, né? Mas assim, olha, é que eu tenho uma visão a respeito de determinadas coisas que eu sei que muitos funcionários públicos não pensam assim. Se você trabalha numa empresa e é da mesma rede e ela te transfere ou te manda fazer um serviço em determinado lugar, você tem que ir, ou você não está mais empregado, ou sei lá, né? Você pode até dizer que não gostaria de ir, e as empresas tentam ajeitar isso, mas normalmente se manda, vai, né? Eu sei que no funcionalismo público não é assim, porque eu fui funcionária pública. Mas, assim, vai ser apresentada para esse professor, olha, São José dos Campos está precisando, né, de um auxílio lá e tal,
para alguns dias da semana, e você vai ter, logicamente, tem as questões das diárias, aquelas coisas todas que o professor tem que receber, ou o funcionário público recebe para se deslocar, né? Da sua sede para uma outra sede. E também outro questionamento assim, não há possibilidade de contratar professor temporariamente só para esse período, o primeiro semestre, que seria, eu acho que, pelo que eu estou entendendo aqui, o mais crítico para o pessoal novo, que precisaria de mais aulas presenciais. Se os professores da casa não, também tem essa possibilidade, se os professores da casa não concordarem com o aumento das aulas para eles nesse período. Então, Margarete, respondendo a sua pergunta, isso não é muito usual ser feito, né, no Instituto. Cada docente está lotado numa unidade. Então, ele tem mais compromisso com aquela unidade onde ele está lotado, entendeu? Ele pode até ser convidado e tal, e aceitar o convite para dar uma determinada quantidade de horas, mas ele pode recusar e, teoricamente, não há nada que obrigue ele a fazer esse tipo de... que tem essa obrigação. O que ocorre é o seguinte, que quando a gente vai fazer todos os cursos, a gente faz um projeto, entendeu? Para abrir o curso. Então, no projeto, ele já tem um estudo para ter a quantidade de aulas corretas para abrir, para não estourar esse limite. E nesses estudos tem que ser previsto isso aí. E o que pode ser feito? O que geralmente se faz? Existe um período que tem uma revisão do PPC. Então, o projeto pedagógico do curso ele pode ser revisado e restringido o número de aulas, o número de laboratórios, até um limite mínimo que é pedido pela lei. Então, o nosso, ele pode não estar totalmente enxuto também. A gente pode alterar o PPC, só que não dá para alterar agora, nesse momento. Teria que ter sido alterado um pouco antes. Então, são coisas que podem ser feitas, entendeu? Então, pode ser alterado ainda o mais rápido possível, trabalhar de agora até o meio do ano que vem, para poder alterar esses projetos aí dos cursos, para reduzir essa carga horária dele, reduzir laboratório, reduzir de tal maneira que você consiga, com essa redução, ter a redução de carga horária também. Tem como reduzir, entendeu? Então, é melhor... Cada campus é uma unidade individual que ela tem que ter o próprio equilíbrio dela, senão ela desequilibra o outro campus também, entendeu? Então, o que pode ser feito, trabalhar no PPC do curso e reduzir essa carga aí, carga, né, para poder resolver esse quantitativo de aula. Outra coisa que pode ser resolvido também é fazer uma readequação em laboratórios, nos nossos laboratórios, nos nossos espaços, e criar aí, momentaneamente, laboratórios maiores, aí, que acolham 25 alunos, por exemplo, se for o caso, para você diminuir consideravelmente o número de aulas divididas. Então, essas coisas que a gente tem que trabalhar como unidade individual e resolver os problemas sem passar por um outro campus, né? Assim, para ter que ter realmente o apoio do outro campus, digamos assim, a gente tem que resolver os nossos problemas e isso aí vai ter que ser resolvido. Digamos que tem esse problema aí, pode ser um problema momentâneo, de uns 6 meses, por exemplo. A gente tem que trabalhar nos PPCs, nos laboratórios, para poder esse problema não continuar no meio do ano que vem, entendeu? Se ele for um problema momentâneo, eu entendo que o docente pode suportar, por um período de 6 meses, uma carga estourada de aula, porque ele é uma coisa momentânea. Aí ele vai trabalhar com mais... Todos vão trabalhar em função de diminuir no PPC, a gente faz um trabalho emergencial, uma redução de carga horária nos projetos pedagógicos dos cursos, que estão com muita aula, demandando muito laboratório, demandando reduzir de uma maneira, e reduzir também, aproveitar o espaço que a gente tem e projetar laboratórios com 25 lugares, que contemplem uma turma um pouco maior, para não ter necessidade de dividir. E aí, com essas ações, a gente consegue colocar o equilíbrio no nosso campus, entendeu? Então, isso aí tem que ser feito, tem que ser pensado, tem que ser trabalhado isso. Esse negócio aí, se tiver estourado, que seja por 6 meses, não ultrapasse, assim,
6 meses, né, de estouros, não pode ficar estourado o ano inteiro, tá certo? Certo. Esclarecido, Margarete? Sim, então eu acho que o caminho é fazer uma readequação nos planos, né? Nos projetos do curso. Isso, mas assim, colocado para o conselho como uma coisa assim, temporária, né? Durante 6 meses será feita a redução na carga horária, tal, para readequação e retorno das aulas. Depois seria volta uma coisa ao que projeto normal. estaria estourado esse semestre, mas a gente tem que fazer alguma coisa para mudar para o meio do ano já ter uma solução. Tem que alterar os PPCs. De repente tem coisa que o PPC permite ser online, ele não precisa ser presencial, investir nesses laboratórios virtuais aí, aplicar todo esse conjunto de soluções e trabalhar durante esses 6 meses aí que vai estar com a carga estourada para não ocorrer isso depois do meio do ano, entendeu? Então, eu acho que esse é um caminho, porque aí fica mais fácil do docente entender que esse estouro aí é momentâneo, é por um período, depois vai voltar ao normal. Ele não pode, assim, pensar que a vida toda ele vai ter que estar com a carga estourada. E aí fica mais difícil dele colaborar também, entendeu? Entendi. Obrigada, viu? De nada. É a Maria Tereza Fabro, depois o Clécio, depois o... Professor, eu gostaria... O Clécio. Oi, Maria. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer um comentário e até colocar todos aqui para pensarem, né, sobre a questão que o senhor falou, que é mais fácil a gente dar aula para 10 alunos de uma matéria experimental. Eu não tenho muito conhecimento da área de automação e mecânica, mas na disciplina de química eu discordo do senhor, porque muitas vezes é o professor que tem que preparar o laboratório, é o professor que depois da aula tem que arrumar o laboratório para que outro professor venha dar aula, né? A gente tem apenas uma técnica que quando tem aula nos 2 laboratórios de química, no C9 e no C11, ou ela fica em um ou ela fica em outro, né? Essa técnica também, ela não é nossa, né? Ela está aqui por cooperação, então, certo. A gente também precisa pensar nisso, certo? E é muito trabalhoso para um professor de química ele ter que dar pelo menos, são 15 anos de disciplina de química experimental. Então, quando você tem, né, o contato, a ajuda de um técnico que realiza toda essa ação, fica muito mais fácil. Mas quando a gente não tem, professor, fica muito mais difícil, porque a gente tem que organizar esse laboratório e depois reorganizar esse laboratório para que ele fique, para que outro professor possa entrar. E muitas vezes isso é corrido, são 10, 15 minutos. Então, a gente precisa pensar bem nessa situação, sabe? Então, cada curso tem a sua particularidade. Era isso que eu gostaria de falar. Maria Tereza, muito obrigado pela observação sua. Eu acho que é bastante interessante a sua colocação. E é o que você disse, né? Cada curso, cada matéria, no caso da química, por exemplo, algumas disciplinas se tornam mais fáceis dar aula para 10 alunos, por exemplo, mas algumas, como no caso da química que você citou, é realmente complicado por causa do tempo de preparação e aí realmente dificulta. Então, realmente, cada curso tem que ser pensado de uma maneira no curso mesmo. Por isso que nós temos a CI, né? E os cursos têm que ser analisados separadamente, né? Logicamente que tem que ter vai ter soluções diferentes para os cursos, mas de uma maneira geral tem que ser trabalhado nos PPCs do curso que possibilite o curso, todos os cursos unidos da maneira que a gente tem, não estourar a carga horária dos professores. É isso que a gente vai ter que trabalhar nesse período aí. Mesmo, vamos supor que estoure a carga horária agora, a gente tem que trabalhar de uma maneira que seja que a gente resolva esse problema no período de 6 meses. E aí a gente vai ter que criar alguma solução, mudar a PPC de curso, mudar estrutura, layout, criar uma forma
que a gente vai ter que trabalhar em conjunto, né? Todos os cursos, e trabalhar em conjunto para criar uma solução para esse problema, tá certo? Mas muito boa observação. Professor, só... Tá bom? Desculpa, eu gostaria de terminar. Uma outra coisa também que a gente precisa pensar, né? Isso eu estou falando na química, são na questão dos resíduos, né? A gente não tem um local adequado e nenhuma empresa, né, que faça esse recolhimento desses resíduos. Então, assim, a gente muitas vezes, em vez de trabalhar com 2 alunos, eu já coloquei 3 alunos no grupo para fazer um grupo, para que a gente não gere tanto resíduo, porque a gente não tem como tratar esse resíduo antes dele ser descartado. Então, a gente não tem uma bombona onde, por exemplo, na disciplina de química inorgânica, nas disciplinas de fisicoquímica, a gente possa descartar os metais pesados. E isso são experimentos que são corriqueiros, que em todas as universidades são realizados, né? Então, assim, também precisa pensar nessa questão do descarte, armazenamento, e como é que você vai, se vai ter essa empresa, como é que vai ser feito isso, porque a gente está vivendo aí e eu acho que isso futuramente, e não é um futuro tão distante, eu acho que é um futuro bem próximo, a gente vão ter consequências graves para as instituições e para os centros de pesquisa, para as universidades, que não tiverem esses tratamentos, né? Por exemplo, a FAPESP hoje, ela não aceita um projeto que não tenha um destino correto desses resíduos. Então, assim, a gente precisa pensar nisso também. Então, assim, eu gostaria de levantar essa questão também, porque, assim, uma aula que você vai dar 2 vezes, agora você vai dar 3, você vai gerar 30% a mais de resíduo, né? Então, assim, e o que a gente vai fazer com esse resíduo? Né? Como que a gente vai fazer? Né? A gente não pode descartar isso na pia, tem que fazer um tratamento adequado, tem coisa que não pode ser jogado no lixo. Então, isso tudo também é uma forma, precisa ser pensado. Perfeito, Maria Tereza. Ótimo. É mais uma coisa bem observada e mais uma demanda aí que tem que ser realizada. E uma vez que foi levantada a demanda, agora ficou fácil, porque é só buscar os meios, né, de resolver, ver como é feito nas outras universidades e fazer algo semelhante. Tá certo? Clécio, gostaria de fazer uma observação? Está com a mão levantada aí? Isso, eu concordo com a Maria Tereza que a diminuição do número de alunos não influencia tanto na carga horária do professor, mas a questão que eu quero levantar aqui é que eu até cheguei a solicitar, acredito que não deu tempo, para fazer uma pesquisa com os professores mostrando que a carga horária está estourada nos próximos semestres, para ver qual é a opinião dos professores, ou que pelo menos os professores fiquem cientes de que a carga horária vai estar estourada para mais e algum jeito terá que ser dado, porque senão a gente toma uma decisão aqui e parece, se a gente optar em abrir o curso, parece que a gente vai ser displicente com esse problema. Então, eu acho muito importante que todo mundo fique ciente de que isso é um problema e a gente vai ter que tratar esse problema, que esse problema foi levantado no CONCAN, e se a decisão é pela abertura, como os professores votaram pela abertura lá na pesquisa, que eles estivessem cientes de que essa abertura implica nesse problema do aumento da carga horária. É só isso que eu gostaria de levantar aqui antes de acontecer a votação. Obrigado. Ô, Clécio, muito bem observado. Eu gostaria de ressaltar também que é interessante que a gente não tem, pelo que eu estou vendo, a gente não tem muita saída. Porque, olha só, olhando nessa tabela aí que está, tabela em Excel aí que está na frente aí no computador, se você verificar, tanto se você não abrir, praticamente a carga horária é praticamente a mesma, altera muito pouco. Então, não tem muito o que fazer. Se você não abrir os cursos concomitantes, ou como não abrir, a carga horária praticamente vai ser a mesma, né? Então, nós não temos aí o que fazer. Na realidade, o que a gente vai ter que fazer ao longo desses 6 meses é juntar todas as áreas, fazer um trabalho coletivo aí, com todos os cursos, e verificar os PPCs e verificar o que a gente pode fazer dentro da nossa infraestrutura.
criar condições dessa carga horária diminuir para todo mundo, entendeu? É o que vai ter que ser realmente feito aí, porque independente, se a gente decidir não abertura de nenhum curso concomitante, a carga horária praticamente fica a mesma, então não tem muito o que ser feito. É uma situação meio espinhosa mesmo. Então, o que era interessante, né, de qualquer maneira, é passar, né, Fernando, a gente até tinha combinado em todas as reuniões diárias explicar essa tabela, e exatamente essa aí que está na frente nossa aí. Essa tabela, ela praticamente diz tudo. Então, ela mostra que todas as áreas vai ter que fazer um grande mutirão agora, nesses 6 meses, e mudar os PPCs, ver o que a gente pode fazer entre as áreas, que tem coisas comuns, o que pode ser feito, e adequação de espaço também, para poder resolver esse problema aí no período de 6 meses, e reduzir por conta de colocar EAD, melhorar a infraestrutura e alterar a PPC. Eu vejo essas 3 soluções aí como as melhores e mais corretas, né? Certo? Tem que você pensar que essa alteração de PPC, isso gera uma carga de trabalho além do docente. Já existe uma carga de trabalho em preparação de aula online, tudo isso aí, que até é um problema recorrente aqui. Se a gente propor para o docente ainda a readequação de um PPC, que não é de uma hora para outra, isso exige um estudo grande e ele não é tão rápido, acredito que isso não dê tempo de ser feito em um semestre, porque uma alteração de PPC influencia em muitos fatores, inclusive na aprovação do Consup, se eu não me engano. Eu acho que a alteração do PPC precisa passar pelo Consup. Agora está no CONEM, está delegado para o CONEM. Ficou mais fácil. A alteração do PPC? Pois isso aí é tudo uma demanda de trabalho além da preparação de aula e das aulas que a gente já está sobrecarregado, né? Então, precisa ficar bem ciente e essa distribuição desse trabalho aí entre toda a comunidade docente aí. Isso, justamente. De qualquer maneira, é uma saída nisso e trabalhar nas infraestruturas também. Essa é a reunião, assim, é a solução mais viável e a curto prazo. Tem mais alguém com a mão levantada? Quem é? Por favor. Quem gostaria de falar? Eu não estou identificando. Alguém consegue identificar quem está com a mão levantada aqui? Tem mais alguém. É Marcos César, mas eu acho que ele não é membro do CONCAN. Não é membro do CONCAN? Tá, bom. De qualquer maneira, mais algum membro do CONCAN gostaria de falar? Ou permitir que o Marcos César possa falar também? Ele está com a mão levantada? Não sei se ele quer contribuir também. Acho que é interessante ouvi-lo. Alguém é contrário a ouvir o Marcos César? Eu acho que é Marcos César, né? Mais algum conselheiro quer falar? Mais algum conselheiro quer falar? Não? Bom, então, o Marcos César, é Marcos César que está com a mão levantada? Quer contribuir? Quer dar uma fala sua? Está aberto? Não estou te ouvindo. Eu não sei se você está com o microfone. Agora. Você está me ouvindo? Pode falar? Estou ouvindo. Posso falar? Pode. Eu sou pai, né? Eu vi através da internet essa reunião. Certo. E entrei, né? Como era uma reunião aberta. Isso. E resolvi. Marcos César, está falhando o seu áudio. Se você puder digitar no chat, e a gente lê para você. Você consegue digitar no chat? Porque o seu áudio está falhando. Não, eu só queria saber se vai abrir melhorou. os cursos eu só queria saber se vai abrir os cursos, né, integrado ao ensino médio. E como será a forma de ingresso, né, já que ainda não abriram nada, né, ainda não falaram nada. Pelo que eu estou vendo, agora que está sendo decidido, né? Isso. Então, o ensino médio vai... o integrado, o médio integrado, é isso? Isso. Não, o médio integrado vai ser aberto, sim, tá bom? Vai ser aberto e a gente está verificando aí, geralmente é o processo
a gente opta pela reitoria. A gente vai ter que verificar isso também. Mas vai ser aberto. E aí a gente vai ter que ver qual que é o método de abertura dele, tá bom? Mas vai sair no site, vai sair tudo certinho aí da abertura, tá bom? Para se inscrever, tá ok? Tá ok. Com relação ao ensino médio integrado, vai ser aberto as vagas, sim, tá? A gente está discutindo mais se vai abrir as do concomitante e subsequente. Tá certo? Então, tá certo, então. Muito obrigado aí. Eu estou vendo que vocês estão se esforçando, estão planejando realmente para abrir da melhor forma possível. Isso. Mas é isso mesmo. Pensem bastante nos alunos, que enquanto vocês, como professores, estão vendo as demandas necessárias para uma boa aula, tem muito aluno aqui sonhando em uma carreira, né? Tem muito aluno sonhando em querer ingressar numa boa escola, assim como a minha filha, que nós somos de um outro estado que viemos para cá para tentar essa vaga. Então vocês têm essa sensibilidade que nós viemos para cá, para essa cidade, e infelizmente aconteceu essa pandemia, infelizmente virou tudo de cabeça para baixo, mas infelizmente existe medos de retorno, situações e mais situações, mas que eu estou vendo aqui que os professores estão enganjados que ocorra realmente as aulas, né, que ocorra realmente o estudo, que os alunos não sejam prejudicados. E vocês pensem dessa forma, tá bom, querido? O grande debate era isso que eu queria falar. Tá certo, pode ficar tranquilo que o médio integrado, o técnico integrado ao ensino médio vai ser aberto, sim, tá bom? Tá bom, então espero que ela consiga. Fica Tá bom? atento no site que vai sair as instruções, né? A maneira de escrever para o processo nosso. Tá ok? Tá certo, então. Tá bom, então. Então tá certo. Então, conselheiros, continuando as nossas falas, aqui tem... Alguém pode me ajudar? Tem alguém com a mão levantada aqui? Só que eu não consigo ver quem é. Eu levantei, Valdeci. Você acabou de falar que o integrado vai ser aberto, então a gente não está votando na abertura do integrado. O integrado está decidido que vai ser aberto. O integrado, pelo que eu entendi, vai ser aberto, né? Pelos gráficos e... Porque o integrado ele depende da continuidade. Imagine só, um aluno que foi reprovado, ele precisa de entrar... Eu sei, mas então o CONCAN não vota na abertura do integrado. O integrado está definido que será aberto, certo? O CONCAN só vai votar na abertura do técnico. A decisão da abertura do integrado foi da direção. Não, desculpe, cara. Eu acho que houve uma falha de entendimento. Eu acredito que é um consenso da abertura do integrado. Eu entendi isso aí. Né? Se não for consenso, de qualquer maneira, vamos votar. Mas é o CONCAN que vai decidir tudo, tá bom? Exato. Eu acredito que seja um consenso. Você passou informação para o pai dizendo que a abertura acontece. Ela então, exatamente. Não está garantida. Ela tem que passar para a votação houve talvez uma falha de colocação. Eu acredito que seja consenso, tá bom? E aí o pai que está ouvindo, né? A gente vai estar decidindo, né? Ainda depende da decisão e autorização do Conselho de Campus. Mas a gente vai estar, estamos em fase de discussão e ficando até o final da reunião, você vai ter já a definição do CONCAN. Porque, na realidade, o diretor, ele não pode ter uma decisão unilateral. Ele depende da decisão do Conselho. E essa decisão realmente está pautada no Conselho. É que eu acreditei, eu verifiquei pelas falas, pelos gráficos, eu acabei me empolgando, se me desculpe, e imaginei que já tinha sido consenso, pelo menos em relação ao médio integrado, tá? Então, houve uma falha aí talvez eu me empolguei, né? E imaginei que fosse um consenso, mas ainda não é, não. Ainda nós vamos fazer essa decisão, tá? Essa decisão ainda vai ser consumada aí na reunião, tá certo, Clécio? Então, ela depende, sim, da autorização e da aprovação do Conselho de Campus. Não depende a posição da direção é pela aprovação, mas caso os conselheiros votem contrário, será tomada conforme a decisão do Conselho de Campus, tá bom? Tá certo? Tá esclarecida a dúvida? Okay, então, está bom. Tá certo. Agora, continuando, né? O nosso raciocínio agora,
Então, o que a gente vai fazer? Na reunião diária, Clécio, e de demais conselheiros, a ideia nossa é passar passar nas reuniões diárias e mostrar para eles isso aí, porque eu acredito que o único jeito de ter um impacto mesmo diferente é não abrindo nenhum dos cursos, não abrindo nem o integrado e nem abrir os concomitantes, certo? Fernando, você tem esse estudo aí? Se a gente não abrir nada, nem o integrado e nem os concomitantes, e aí você tem a carga horária docente, como ficaria? Não. Não Você tem, quer né? que faça? Mas você não tem aí, nesse caso, aqui. Não, mas dá para fazer, porque a questão do integrado ali foi... No integrado a gente vai trabalhar com 20% só de parte prática. Então vai cair 20% de aula ali, de cada curso. Então vamos colocar 20%, vai. Só uma conta assim mais tranquila, sem muita precisão. Mas se você tirar 20% ali da mecânica, por exemplo, que está com 20 aulas, se tirar todos esses cursos, por exemplo, tirar o integrado e você não abrir nada, né? E aí você tiraria ali sem entrada dos cursos técnicos, a mecânica que está com 20, ficaria com 16 aulas, é isso, né? Certo? Você tirar 20%? Não, vai dar em torno acho que de 19, 18 e pouquinho. É 20% só do integrado, não é 20% do total. Ah, só do integrado, entendi. Da parte técnica, né, que você disse. Entendi. Isso. Aí acaba diminuindo menos. Diminui para onde está 20, diminuiria para umas 19, 20, 18 aulas, por aí? Isso. Tá. Deixa eu só ver se eu consigo. Não temos essa... Não tem como fazer isso agora, né? Você tem os dados aí, Fernando? Tem, eu vou atualizar aqui um minuto. Tá. Então, vamos aguardar ele atualizar, porque a gente já tem Porque a única coisa que a gente poderia fazer para diminuir, para ter opção de decisão, olha, para ficar dentro da carga horária mínima, seria não abrir nenhum curso, de tanto o integrado como o concomitante. E aí daria um impacto de redução talvez maior. E talvez esse impacto não seja tão grande também, né? Então, conselheiros, enquanto o Fernando está fazendo, eu estava verificando o seguinte, talvez, eu penso assim, talvez para tomar uma decisão agora, nesse momento, era interessante, vendo aí, eu estou imaginando que se eu fosse vendo do lado dos conselheiros, seria interessante conversar na reunião diárias com os docentes e apresentar essa tabela para eles, em todas as reuniões diárias. Eu acho que seria interessante, e a gente faria uma nova reunião na quinta, com base também no retorno das reuniões diárias. É uma saída. Ou também, ou a gente toma uma decisão agora, com base nos números que a gente tem. E aí, o que os conselheiros acham? Alguém pode posicionar? O Clécio, viu com a mão levantada aí? Lucas também? Eu participei da reunião da CEIC e lá surgiu a seguinte proposta. Como a avaliação da forma de ingresso do integrado ela é mais complexa e a gente não teria carga de trabalho para fazer essa seleção no integrado, participaria do edital de seleção no integrado pela reitoria e a gente adiaria a decisão da entrada dos concomitantes mais para frente, para ver como é que seria o cenário lá mais perto da entrada, que acontece só lá em março, certo? Isso foi uma das propostas que surgiu na CEIC, na reunião da CEIC da semana passada. Então, eu acho que é uma proposta bem relevante, porque ela dá uma segurança para a seleção dos integrados e dá um prazo mais para a gente avaliar outros cenários na seleção dos concomitantes subsequentes. Certo. Lucas? Não, Valdecir, o que eu ia falar era bem nessa linha aí que o Clécio acabou de comentar, que foi exatamente isso que foi dito nessa aí, que
era possível a gente fazer os concomitantes, subsequentes, por edital próprio, e isso aí não, essa decisão não precisa ser tomada agora. Porque, assim, essa decisão eu acho muito importante, que impacta bastante, como o Clécio já... Na verdade, eu peguei um pouco a fala dele, eu precisei dar atendimento nesse momento aqui, eu fiquei em 2 reuniões ao mesmo tempo, mas eu consegui escutar um pouco a fala dele aí, que tinha que deixar claro para os docentes que a carga horária vai aumentar um pouco, isso é inegável, e a gente está vendo ali, até se abrir ou não, a carga vai subir um pouco, mas eu volto a bater nessa tecla, acho que o Clécio também já falou, que eu acho que tem que deixar claro isso para os docentes, isso eu acho que tem que partir da direção nesse caso, ou no mínimo das coordenações, porque a gente sabe que, como eu perguntei já no começo sobre aquelas 14 aulas, a gente sabe que tem alguns professores, às vezes, podem reclamar um pouco disso, vai falar o que está na lei, o que está no coisa, mas enfim, eu não enxergo como isso, eu acho que é um momento diferente e que vai ser preciso um esforço maior. Mas volto a dizer que tinha que deixar isso muito claro, tá? E aí, como o Clécio já citou, eu queria falar era isso dessas decisões da CEIC aí, se isso poderia ser mantido ou não, porque isso aí também ajuda a diminuir o fardo dessa decisão de hoje aí. Certo. Entendi. De qualquer maneira, em termos numéricos, o que eu queria que você entender, né, que vocês, né, poderiam avaliar, é que em termos numéricos, na planilha ali, ela mostra o seguinte, que tanto se a gente abrir o técnico concomitante e abrir o técnico integrado, abrindo os dois, ou abrindo somente o técnico integrado, a carga horária ela vai estourar do mesmo jeito. Praticamente ela não muda muito o estouro. Então, essa que é a questão, entendeu? Por que a gente não abriria, sendo que vai estourar também? De qualquer maneira, está aí estourando. Ou seja, a gente não abre, mas não resolve, o problema continua existindo, entendeu? Essa que é uma questão que eu levanto, né, para vocês, essa questão aí, você deixa de abrir as turmas, sendo que você não resolve o problema do estouro da carga horária. Então, você está deixando de abrir e não está resolvendo um problema que ele vai continuar existindo, que é o estouro da carga horária. Então, isso que eu gostaria de deixar registrado, que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque seria interessante se a gente, vamos supor, não abrisse os cursos concomitantes, mas a carga horária diminuísse, porque a gente teria uma justificativa. Agora, a gente não vai ter justificativa, a gente não vai abrir, vai postergar, e cuidar do processo seletivo, ele na realidade, ele exige um pouco, porque exige uma série de processos, uma série de coisas que ocorrem quando abre com a reitoria, eles cuidam de todo o processo, então eles resolvem esses processos todos. Se nós abrirmos e surgir esse processo, nós vamos ter que responder no campus, entendeu? Então fica mais difícil para a gestão do campus tá gerindo esse problema, é um problema adicional, sendo que poderia estar trabalhando na mitigação do problema principal, que é a carga horária alta, que aí, no caso, vai concentrar em infraestrutura, né, os laboratórios que permitam em 25 alunos e alteração de PPC, que aí, e também professores adicionais, né, oriundos de outros, que podem fazer cooperação técnica conosco. Então, você tira essa concentração, esse tempo de concentração da gestão para solucionar o problema e coloca ela para poder gerir um processo seletivo, que é um processo que ele gera bastante, muitas vezes gera processo jurídico, gera uma série de processos aí que é trabalhoso cuidar disso, entendeu? Ou seja, você desvia o foco da solução do problema. Só estou levantando, né, essas coisas, porque eu vejo que o problema maior nosso é o estouro da carga horária. Então, acho que a gente tem que trabalhar na solução desse problema principal.
tá certo? Mas, de qualquer maneira, a gente está aqui pensando junto e procurando uma solução, porque é um problema bastante difícil, né? Que a gente tem que ter um direcionamento correto aí por parte dos conselheiros. Tá bom? Alguém tem mais alguma posição? Alguma observação? Alguém tem mais alguma observação? Bom, o Fernando está tentando fazer aquele estudo de não abrir os dois cursos, né? Que eu não acredito. Os dois integrados. Os dois integrados. Aí cai bastante. Conseguiu, Fernando? Conseguiu. Certo. Cai bastante porque eu tinha esquecido da parte teórica dos integrados. Aí a gente falou na parte teórica também, né? Então cai bastante. Cai para 15, 16 mesmo, como a gente tinha falado. A única questão é que a gente teria que, se não abrir um integrado, ele tem aquela questão de justificar o porquê que a gente não está abrindo e qual seria a solução com os alunos que aprovarem o primeiro ano, né? Ô, Fernando. Oi. Existe alguma possibilidade que eu acho que pode aliviar a carga horária docente também? As disciplinas teóricas que são comuns a cursos distintos serem unidas? Isso também dá. Porque, PESA, assim, meta, isso daria. Seria uma outra solução também. Eletricidade 1, eletricidade 2, que eu sei que são meio comuns aí alguns cursos. Gestão, empreendedorismo. Isso. E numa turma única que online faz mais sentido. Sim. Inclusive já é pedido de alguns professores até, né? De gestão, principalmente. Isso daria também, e como mudar turmas também das engenharias, dependendo do que for aula prática, que dá para postergar, também daria. Solução tem para diminuir carga horária, dá para diminuir. Isso não tem muito... Mas assim, falar que a gente vai chegar no 14, 15 aulas, a gente não vai. Não tem como falar mesmo. Isso não, mas mantendo o padrão que a gente está hoje, eu acho que sim. É só equalizar só. Na verdade, a minha preocupação é equalização, entendeu? Essa que é a minha preocupação só. Bom, de qualquer maneira, aí, se você não abrir nada desse curso, aí praticamente você consegue chegar na carga horária compatível, né, Fernando? Mas aí você não abre, né? E aí eu acho que é muito complicado para a sociedade você não abrir esses cursos aí. Porque eu acho que o grande diferencial nosso é o curso técnico integrado, né? Se você não abre, você cria um vazio muito grande e uma descontinuidade do campus nesse sentido aí. De qualquer maneira, eu acho que era interessante, opinião minha, né? Eu vou ver a Margarete depois, mas a gente pode fazer um encaminhamento, não sei se vocês concordam. Eu acho que era interessante a gente passar isso nas reuniões diárias. Vai ser trabalhoso, mas a gente passa nas reuniões diárias. Os conselheiros da área docentes, aí, o Lucas, o Clécio, que participaram, nos ajudem, né? A gente, nas reuniões diárias, e a gente passa e vê também o posicionamento das áreas, tá? Porque independente de tudo, porque eles fizeram, a pesquisa foi feita com as áreas, as áreas, todos os docentes, eles queriam que abrisse, foi um fato. Só que abrindo vai gerar esse problema para a gente. Se nós tomarmos uma decisão aqui, a gente toma uma decisão, mas vai gerar aí de repente, algum desconforto, alguma coisa aí que que era bom a gente tomar a decisão, mas com as áreas adjacentes, porque pelo menos todo mundo estaria ciente que aumentaria, mas que teria aí os 6 meses para se trabalhar, e aí as coordenações, a direção tem que se comprometer, né, junto com os grupos aí de trabalho que vão se formar para poder fazer alterações de PPC, de infraestrutura e salas para poder esse problema ser solucionado ao longo dos 6 meses. Entendeu? Porque esse problema não pode continuar, né? Ele não pode perpetuar. Esse estouro de carga horária não pode perpetuar. Tá certo? Margarete,
você gostaria de dar uma fala? Por favor. Sim, eu tenho, assim, uma sugestão, né, na verdade, porque me parece que o que a gente decidir aqui vai impactar a vida dos professores, o trabalho deles, eu acredito que até a qualidade, não sei. Então, eu proponho assim, como o Clécio colocou, né, os professores estarem cientes e eles mesmos poderiam apresentar essa proposta depois de se aceitam ou não, ou se eles concordam ou não, que sejam abertas essas turmas, mas depois de fazer uma análise, como a gente está vendo todo esse material aqui, em tudo que vai implicar a decisão deles, para que eles tenham ciência disso. Por exemplo, não vai abrir turma nenhuma, vamos supor, vai ficar assim, e aí vai ter essa lacuna, e daqui a tanto tempo vai impactar no financeiro até da escola, no que a escola vai receber e tal. Então, assim, acho que eles têm que ter todo esse panorama na frente deles, para que eles digam sim ou digam não, porque abrindo as turmas, de qualquer forma, vai mexer na carga horária deles, então eles têm que ter essa ciência, né? Eu proponho, assim, que todas, o mais rápido possível, não sei, isso sei que é trabalhoso, mas não sei quanto tempo isso demoraria, uma semana ou duas, mas que cada área fizesse a sua análise, né, de todos os fatores que vão impactar nessa decisão deles de aceitar ou não que seja aumentada ou a carga horária, e que tenham ciência também que não é para sempre, que é uma coisa assim para resolver um problema que ninguém teve como interferir, né? Um problema que veio de fora para dentro em todos os lugares, não foi só dentro do Instituto Federal. Bom que fosse, né? Porque seria mais fácil de resolver, mas é uma coisa que veio para todo mundo. Então, todo mundo vai ter que dar a sua contribuição, vai ter que ter a sua ponderação para poder aceitar ou não, né? Porque cada um sabe da sua vida até onde ele pode ir, né? Mantendo a qualidade que o Instituto Federal sempre proporcionou. Então, eu sugiro que seja feita, assim, essa reunião por curso, né, ou por, não Por sei, área. por área, né, e exposto a esses professores todos esses fatores que vão implicar numa decisão que eles tomarem, né. Olha, se a gente optar por isso, vai acontecer isso, isso, isso. Se a gente optar por aquilo, vai ser assim, assim, assim. Então, eles têm que ter essa noção, tudo isso que a gente está vendo aqui, né, que vai impactar na parte financeira, que vai aumentar a carga horária deles, que vai abrir só o integrado, não vai abrir o técnico, vai abrir só o técnico, vai abrir o integrado, como é que vai ser, né? Então, eu acho que nós, conselheiros, para tomarmos uma decisão assim, sem esse posicionamento dos professores, sem conhecer, né, o posicionamento dos professores, é uma responsabilidade muito grande. É lógico que se chegar num ponto em que os professores não cheguem a um acordo, cabe a nós, conselheiros, batermos o martelo, falar, não, vai ser assim então, né? Mas não nesse momento, eu acho que ainda não é, a gente precisa conhecer realmente o que eles pensam, ou que eles podem contribuir, e eu acho que tem pessoas assim, capacitadas para poder levar isso para eles e colocar, assim, de uma forma mais imparcial possível, né? Sem ser tendenciosa para isso ou para aquilo, para que eles realmente analisem o que é melhor fazer. Né? E aí traz isso para, olha, os professores, traz isso para o conselho, e aí a gente fala, não, realmente, tá certo, não, precisa fazer isso, mas com alguma coisa mais, porque eu estou vendo, assim, muitos senões e muitas alternativas, então, para resolver isso. Então, seria bom ter um alinhamento disso. Tá? É só isso que eu queria falar. Desculpem se me alonguei. Certo, Margarete. Margarete, eu vou... obrigado aí pela sua colocação. Eu gostaria de fazer um encaminhamento. Então,
se os conselheiros concordarem, o encaminhamento seria o seguinte: eu faria escalonadamente essa consulta. Primeiro, eu ia pedir para o Fernando, eu e o Fernando, a gente faz uma reunião com todos os coordenadores das áreas. Primeiro, antes de fazer a reunião com os professores, a gente chama os coordenadores, faz uma reunião com eles, apresenta esses dados, né, junto com a presidência da CEIX, e tem mais uma conversa aí para ver se dentro dessa equipe já tenha, de repente, alguma solução ainda que a gente não viu, que não vislumbrou, que a gente possa trabalhar nesses números aí e possa fazer alguma alteração, já com o que a gente tem de infraestrutura, olhar aí, de repente, com um olhar mais diferenciado e tentar verificar se a gente consegue alterar um pouco esses números aí, baixando já a carga horária dos docentes, dando uma solução já e conseguindo, eu não sei se talvez seja muito difícil ser feito, mas vale a pena fazer mais uma tentativa. A gente faz essa reunião, verifica se dentro dessa turma tenha alguma ideia a mais que a gente pode implementar e já baixar um pouquinho dessa carga horária aí nessas condições, que seria a condição ideal. Qual que é a condição ideal? É abrir todos os integrados e todos os cursos técnicos concomitantes. Então, dentro dessa condição, que eu vou chamar de condição ideal, a gente vamos analisar novamente com os coordenadores, com os presidentes da CEIX, a gente analisa isso aí e tenta verificar se dá para ter alguma ideia que reduza essa carga a chegar num nível mais aceitável. E aí, sim, a gente só que isso aí tem que ser um pouco rápido, né? Tem que ver qual que é o período, quanto que tem que dar essa resposta, Fernando? Para bater o martelo? Resposta final para a reitoria? Já era para ter dado. Já era para ter dado. Né? A gente vai dar atrasado para a reitoria. Provavelmente ela vai publicar com o número de vagas ou zerado ou com 40, e depois a gente vai ter que pedir retificação do edital. Isso não tem como, porque a reitoria já vai publicar o edital. Ela vai publicar que dia? Qual que é o dia de publicação? Se eu não me engano, acho que é agora, já semana que vem ou na outra. O edital de vagas então, se for na outra, a gente pode passar os dados ainda, né? Que é bem em cima. Na verdade, eles não autorizaram nem desautorizaram. Eu pedi para prorrogar o prazo, eles não falaram nada. Então, por enquanto, a gente vai mandar os dados assim que a gente tiver do Concan. Certo. Eu vou ver com eles lá qual que é a data limite, que pode dar mais uma seguradinha, mas o que a gente faz? A gente faz essa reunião com os coordenadores, conversa com eles, vê se tem mais dá uma espremida aí nos nossos cérebros, vê se tem alguma coisinha aí que possa solucionar, dá uma pensadinha em conjunto e faz também a reunião com os professores, né, na quarta-feira, independente da gente ter uma solução ou não ter, a gente já fala, para os professores, a situação é essa, hoje está nessas condições, a gente precisa de soluções, a gente chama todo mundo para nos ajudar nas soluções, porque se a comunidade de 73 docentes pensarem juntos, pode ter soluções que a gente ainda individualmente ou num grupo menor não conseguiu, mesmo esses grupos sendo eficientes, pode surgir aí soluções que a gente não tenha vislumbrado. Então, hoje, acho que não dá tempo, né, de fazer reunião com os coordenadores, a gente já passa mesmo amanhã, já avisa por e-mail, fala que vai discutir esse assunto, mostra para ele os números, essas 3 possibilidades de não abrir curso nenhum, integrado e concomitante, abrindo tanto o integrado como o concomitante, praticamente da maneira que está, a carga vai ser muito alta, então jogar para todos, né, para nos ajudar em análise também, a gente faz uma análise mais apurada e vê aí se a gente consegue alguma solução, ou também a determinação, a anuência dos docentes, falar, não, vamos liberar esses cursos todos, ou liberar parte deles, e a gente libera, e ao longo do tempo a gente vai fazendo um trabalho, também é uma possibilidade, ao longo desses meses, das entradas, a gente vai fazendo um trabalho e tentando resolver esse problema ao longo a gente sabe que inicialmente vai ter uma carga alta, mas a gente vai estar trabalhando para ir ao longo do semestre mesmo, reduzindo essa carga, através de melhoria de infraestrutura, alteração de PPC, e aí ficaria
um start com a carga alta, mas a gente saberia que estaria todo mundo empenhado, todo mundo entre termos, né? Porque todo mundo vai estar atolado de aula, mas vai ter uma equipe trabalhando em função da redução. Então, tudo isso a gente pode conversar na reunião diária e retornar depois dessa reunião diária, já ter o posicionamento dos docentes, a gente retorna e faz uma nova reunião extraordinária do CONCAN. E aí, conforme for o resultado, a gente tenta marcar uma reunião após a reunião diária, tenta marcar uma outra reunião do CONCAN na quinta-feira, 1h30 da tarde. O que vocês acham? Alguém gostaria de posicionar sobre esse encaminhamento? Professor Valdeci? Oi, pode falar. Eu acho... desculpa, a Margarete estava com a mão levantada antes de mim. Sim. Margarete? Eu esqueci de abaixar. Pode falar, que eu esqueci de abaixar a mão. Tá bom, obrigada, Margarete. Professor Valdeci, eu acho que pelo que eu havia entendido com o Clécio e o Lucas, a gente, acho que já foi conversado entre as áreas sobre o integrado, não foi isso? E aí, pelo que eu entendi com eles. Não, pelo que o Clécio falou, ainda não sei se essa conversa foi conversado, mas não foi definido, né? A questão é essa. Tem anuência da maioria, mas ainda, pelo que eu entendi, não foi definido. Foi conversado na CI, que a maioria concordou pela abertura, né? Pela abertura, nas áreas, foi conversado, mas de engenharia não foi conversado, não. Mas foi conversado, mas não tinha esse estudo, né, Clécio? Como é que é, Lucas? Eu não entendi. Foi conversado, mas não tinha esse estudo, assim, de como ficaria a carga horária, quantitativo. Foi conversado meio por alto, né? Exato. Essa que é a minha preocupação. Exatamente. Não, porque porque na química foi conversado, mas também não foi falado sobre esse estudo aí que está sendo mostrado agora para a gente. Certo. Então, essa que é a questão. Foi conversado, mas como não tinha um estudo, e aí o pessoal todos se mostraram favoráveis, mas não sabia da consequência. Agora que a gente está analisando a consequência, o conselho em si, eu acho que está com dificuldade de tomar uma decisão, sendo que nós acreditamos que os docentes ainda não sabem desse estudo, né? Então, eles têm que saber desse estudo para a gente poder bater o martelo, porque a gente fica mais tranquilo em tomar a decisão. É isso mesmo, né? Que eu entendo. Eu vi que a Edna queria dar uma palavrinha, Edna. Eu quero falar um pouquinho. Eu também acho difícil tomar essa decisão hoje, porque vai impactar na vida dos professores e é muito fácil para a gente, que é do administrativo, falar, abre o curso, fecha curso. Mas, na verdade, quem vai estar lá na sala de aula é os docentes que vão estar lá dando aula. E se a gente divide uma turma 10, 10, 10, se a turma tem 40, o professor vai dar a mesma aula praticamente 4 vezes. Então, é bom a gente passar na reunião diária aí dessa semana, que as reuniões acontecem quarta e quinta, conversar com esses docentes aí direitinho, os coordenadores do curso, e na quinta-feira, aí, depois da reunião diária, a gente faz outra reunião aí e vê o resultado aí dessa conversa, chama os coordenadores para a reunião. E a gente também tem que lembrar que os alunos que entraram no semestre passado e que entraram agora no segundo semestre, alguns deles solicitaram o trancamento compulsório das matrículas. Ou seja, pelo menos os que eu liguei e conversei, quando voltar presencial, eles vão retornar presencial. Então, não é só os alunos que vão entrar. Nós temos aluno do primeiro semestre que vai voltar, tem o do segundo que vai entrar. É bastante aluno aí. Tem a evasão? Tem. Mas tem aluno que está só esperando o retorno presencial. Vamos decidir isso na quinta-feira, aí, depois que passar aí pelas reuniões diárias, para fazer uma decisão mais pautada aí. Os professores precisam saber aí do impacto que vai ser na carga horária deles. Seja pouco ou seja muito, mas eles têm que estar cientes disso. Tá certo, Edna. É só isso. Edna, muito obrigado pela sua contribuição, tá bom? Clécio, gostaria de
Tem uma Essa fala? informação que a Edna acabou de trazer, ela é muito relevante para a gente, sabendo que tem alunos que estão esperando o retorno presencial. Isso aí significa que as aulas de laboratório vão ter mais volume ainda. Então, é importante levar essa informação junto para essas reuniões aí. O professor Clécio, além dos alunos que entrou no primeiro semestre e dos que entraram no segundo agora em 2020, que solicitaram o trancamento compulsório, esses alunos vão voltar, a gente sabe que eles vão voltar. Tem os alunos dos outros cursos, das outras turmas, primeiro, segundo, terceiro, que também solicitou o trancamento compulsório e vai retornar quando for presencial. Ou seja, nós vamos trabalhar com bastante aluno. A gente pensa que não, mas eu acho que vai ter um retorno grande de alunos aí quando voltar presencial. Mesmo que seja no início, mas vai ter. A gente tem que pensar bem aí, ver com o Reginaldo aí, quantos alunos aí solicitaram o trancamento compulsório, porque os que solicitou trancamento compulsório vão retornar. Exato. Às vezes a gente fica imaginando que vai ter uma evasão e, na verdade, vai ter uma... Não vai ser uma invasão, como foi usado um termo. Clécio. Pode ser que eles venham e fiquem, pode ser que eles não fiquem, pode ser que eles saiam no primeiro semestre. Mas, e se não sair, eles vão estar aí sim. Exato, isso tudo afeta no retorno. Eu peguei uma listinha pequena da automação e eu liguei para esses alunos. Eles solicitaram o trancamento no primeiro semestre de 2020, solicitaram agora e vão retornar no presencial. Ou seja, é uma listinha pequena. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Eu só peguei dessa aqui que o professor enviou para mim. É pequena, mas já deu para me ter uma visão do que pode ser lá na frente. É verdade, bem lembrado, Edna. Essa observação. Vamos pensar nisso aí também. Essa observação eu também achei interessante, Fernando. Mas temos que pensar também que nós vamos ter que abrir, nem que seja um número reduzido de alunos, porque se não abrir nada também, o impacto vai ser mais à frente também, aí vai ser financeiro, já não vai ser... Não dá, gente. Tem que pôr os professores na roda aí para pensar junto com a gente. Fernando, só mais uma coisa. Foi feito um estudo, dentro desse estudo que você fez, você fez a possibilidade também de abrir, tanto do integrado com concomitante, abrir 20 alunos por turma? Não, porque a gente já partiu lá na comissão que a gente começaria com todo, não partir na metade, porque não faz muita diferença. Porque se a gente fala que vai partir com 20, a gente não vai... E isso que a Edna falou, tem o oposto também, Edna. Tem aluno que falou que não volta se não voltar 100% presencial. São muitos. Quase que 80% desses alunos que estão trancados com compulsório falou que se não voltar 100% presencial, não voltam. Então tem essa também. O cara não vai voltar. Como a gente não vai voltar para 100%. Aí como que a gente dá uma resposta? E a gente não sabe se a gente vai voltar presencial no primeiro semestre, no segundo semestre. A gente pode estar discutindo aqui e não voltar presencial no ano que vem. Então isso deixa de lado o que eu pensei aqui. Isso foi só uma sugestão que eu dei. Tá, mas então, de qualquer maneira, para fazer um encaminhamento, então, eu vou deixar da seguinte maneira. Nós fazemos, então, a reunião nas turmas, nas áreas, Fernando. Vamos de área em área, eu acho que é melhor a gente fazer por área, né? A gente vai por todas as áreas, marca um horário com ele diferenciado, eu acho que no mínimo 1h30 para cada área para conversar. Então tem que alterar a reunião diária, o horário, e a gente tem que calcular mais ou menos 1h30 para cada reunião diária, para a gente estar falando isso nas reuniões diárias, amanhã, fazer todas as reuniões diárias com esse foco. Oi? Já tem as reuniões diárias marcadas, aí precisaria ver os marcado, só que o horário que está marcado muitas vezes não dá para a gente resolver, teria que alterar a reunião, pelo menos de amanhã, que não ficaria todas as reuniões no mesmo horário, porque a gente participa de uma, depois participa de outra, vai participando de todas. Porque se falar com todo mundo ao mesmo tempo, eu acho que fica ruim. É melhor falar com os conselheiros vão ter que ir nas reuniões diárias, né? Os conselheiros vão ter que ir na reunião diária, então cada um vai numa reunião, porque é eles que vão trazer a decisão da reunião diária, né? Então eles precisam participar, pelo menos cada um, eles dividem entre as reuniões e participam. E aí a gente fica com um suporte, né? Com os coordenadores. Mas aí teria que... Mudar a convocação agora também é meio complicado, né? Não sei se os coordenadores já convocaram para a reunião diária amanhã. Ô, Fernando, em vez do conselheiro ir para... Pode falar, Clécio, desculpa.
Eu ia dizer, em vez de os conselheiros irem na reunião diária, não seria mais fácil o CONCAN convocar os coordenadores e eles trazerem essa informação? Pode trazer, só que o problema é que não vai ser um relato exato, né? Como você viu lá na reunião da CIX, né? Mesmo a gente trazendo o relato, não fica um relato tão exato quanto a participação, né? Vai ter um relato, talvez, geral, né? Se for isso, não tem problema não, posso pedir para os coordenadores. Desculpa, Lucas, pode falar, Lucas. Não, eu ia falar, porque, assim, pensando nos cursos, né, que a gente está discutindo aqui, que é os concomitantes, os integrados é tranquilo, acho que da gente participar. Eu, pelo menos, consigo participar aí na quinta-feira. Mas amanhã eu conseguiria participar da eletrotécnica, o Clécio acho que consegue participar da automação, mas tem a mecânica também, né? E os outros cursos também tá nesse meio aí, os superiores? Como é que tá isso aí, Fernando? Então, isso que a questão aqui, a gente está abrindo só os integrados concomitantes ainda, né? A gente não está tendo discussão ainda dos superiores. Isso provavelmente vai ser uma outra... Então, se alguém... Eu entendo que mudar a reunião diária agora fica meio complicado, sei lá. Acho que a gente pode, sim, Clécio, convocar os coordenadores para trazer, mas a gente participar também, porque a gente sabe um pouco mais fiel o entendimento do que foi decidido na área, né? E o Fernando participa da mecânica, eu iria sugerir isso, entendeu? E o Fernando traz o relato da mecânica aí também. O que eu posso ver com os coordenadores, se a gente não faz tudo uma reunião junta, né? Mecânica, eletrotécnica e automação. E aí ficaria só, talvez, as duas engenharias para participar, né? Eu acho que é tudo memorado. Me desculpe, um minuto. Pode falar, Maria. Eu posso participar da reunião da mecânica, se vocês quiserem. Eu acho que se dividir dá para participar. Eu fico com o técnico em automação e a engenharia da automação. O Lucas fica com a eletrotécnica e com o integrado. Aí a Maria fica com a química e com a mecânica. Falta o superior da mecânica e a matemática, né? Isso, eu acho que tá bom aí. O Fernando consegue dar uma força aí, Fernando, nesses dois? Tem o Michel, que talvez ele pode participar, né? O Michel é da matemática, ele é do CONCAN, né? Sim. Sim, aí o que eu posso fazer, Lucas e Clécio, Maria, é tentar pedir para os coordenadores juntar as reuniões de amanhã. Deroco, Léo e Diana, para fazer uma só conjunta, pelo menos nesse momento da reunião, ser conjunto. Aí facilitaria. Sim, começa, sei lá, 1h e 1h30, 2 horas, já marca um horário para todo mundo se reunir junto. Eu acho que pode ser válido, mas a gente sabe que a discussão vai se estender, né? Isso sim, isso não tem como. Aí, para mim, vai ficar um pouco complicado, porque se for 1 hora, porque a reunião da química começa às 1h e termina às 3h. É a da mecânica nesse horário, eu acho, Maria. É da 2h e pouco. É umas 2h. Bem mais rápido, mas aí, Maria, bem melhor participar dessa. Mas aí, Maria, você participando da química, eu acho que poderia talvez pensar, então, conversar com os treinadores, ou Fernando, de juntar pelo menos essas 3 áreas, mecânica, eletrotécnica e automação, a partir de 1h30 ou alguma coisa assim, juntar e passar isso e tentar decidir ali. Aí eu vou ver com a Cris, e aí não sei se o Carlos também consegue fazer isso, a gente pedir para quem está nas duas essa reunião de 30 minutos, 1 hora, que aí já mata todo mundo dessa área, né? E aí já acaba com todo mundo dessa área. E aí, se puder, Fernando, fazer já aí com uma pesquisinha ali, meio que já pronta, por mais que a gente sabe que dá discussão e tal, mas já faz ali, já bate o martelo e já sabe se vai não, quantas vagas vai, e já acho que fica mais dinâmico um pouquinho. Ô Lucas, olha só, só conselheiros, a decisão é que estou pensando no quantitativo, né? Porque nem todos concordam, mas digamos que uma maioria concorde. E a gente faz uma pesquisa e pega
pela maioria, toma a decisão pela maioria. Eu acho que esse que é o encaminhamento que vocês estão pensando. Eu estou imaginando isso, que a gente vai, conversa com todo mundo e depois de tudo isso faz uma pesquisa. E essa pesquisa vai ter um resultado. Logicamente, vamos supor que 70% concorde. E aí 70% é a maioria, estou supondo. E aí a gente toma a decisão pela maioria. Porque sempre vai ter um ou outro que não vai concordar, então, independente a decisão vai ter uma maioria e vai ter uma minoria de um lado, né? Então a gente tem que tomar uma decisão pela maioria. É isso mesmo que vocês estão pensando em fazer? Porque por área a gente não pode tomar uma decisão, porque na realidade isso afeta todas as áreas. Então se todas as áreas querem, por exemplo, tem uma área que não queira, e aí a decisão não pode ser tomada. Então vai ter que ser uma decisão conjunta pela maioria, pelo meu entendimento. Não, então, é esse o entendimento? No meu entendimento também é pela maioria, mas assim, eu queria deixar bem claro isso para a área e expor isso para a área, porque daquela reunião que a gente decidiu no meio do ano, a gente decidiu se ia abrir ou não, tal, aqui no Concan, e a gente até passou o número de vagas para a CX, né? Foi a CX que deliberaram os números de vagas que cada curso ia abrir, isso da entrada do meio do ano agora, né? Isso. E eu sei que teve pessoas que depois ainda reclamaram, falaram como que o Concan decidiu isso, o Concan decidiu aquilo. Então, assim, por isso eu queria deixar claro isso para a área, que vai ter esse aumento de carga horária, tal, tendo ou não entrada. Eu sei que tendo ou não entrada vai ter esse aumento, isso aí já está claro para a gente. Mas eu queria que isso ficasse claro na área, e assim, é só para a gente ter um respaldo depois, entendeu? Porque da outra vez foi feita pesquisa, foi feito levantamento, a maioria decidiu, nós ainda deliberamos para a CX o quantitativo do número de vagas, e a CX poderia falar até uma vaga ali, porque a gente não travou isso no número, mas mesmo assim ainda teve pessoas que falaram que foi o Concan que decidiu e ficou, sabe, que nós fomos soberanos e decidimos e pronto. E não foi bem assim que aconteceu. Então, e eu acredito que a mesma coisa vai acontecer na carga horária docente, por isso que eu bato nessa tecla. Eu acho que o Clécio também insiste nesse sentido também aí, porque ele observou isso aí também. Então tá certo, porque aí qual que é? Na realidade, essa pesquisa já foi feita, só que como o docente ele não tinha a noção de como que ia aumentar a carga horária dele, muitos foram favoráveis à abertura. E agora que eles vão ver o aumento, vai ter que refazer de novo, então, essa pesquisa com os docentes, porque dos outros, da comunidade externa, dos alunos, dos servidores administrativos, a gente já mantém aquela pesquisa. Então, a gente vai ter que refazer, após explanar para os docentes, e vai apresentar de novo esse resultado para o Concan, que vai tomar uma decisão mais pautada agora, porque a decisão final continua sendo do Concan, porém com uma análise, com uma outra pesquisa com os professores cientes da carga horária, com uma nova pesquisa que vai ser feita para eles após a explicação. É isso, né? Que eu entendo? É esse que é o entendimento seu, Lucas, Clécio, Maria Tereza? É isso? Eu acho que é isso mesmo, porque aí chega pelo menos com números e com cenários feitos, né? O que não tinha na outra reunião foi só suposições. Certo. Pelo menos agora chega com algo um pouco mais concreto ali, que eu acho que dá para decidir melhor. Certo. E só mais uma coisa, Fernando, só para desencargo de consciência. E esse valor que você viu já consta como se a gente abrir no ano que vem também a licenciatura, as engenharias, né? Isso. Isso, a gente né? não mudou. Isso a gente não mudou por enquanto, tá completo. Porque na realidade, porque é o seguinte, que o negócio é mais profundo. Na realidade, a prioridade desses cursos técnicos, eles têm prioridade, as licenciaturas têm prioridade sobre as engenharias. Então, se a gente fosse optar para não abertura, e aí teria que ver também se o que a gente não teria que abrir era uma engenharia também. Tem essa questão, né? É que a engenharia, se a gente não abrir, a gente tem que justificar para o MEC por que a gente não está abrindo. Porque dá descontinuidade. Essa é uma diferença que a gente não tem no técnico. É complicado, porque aí afeta também a lei de criação dos institutos, né? Que ela tem 50, 30, 20. E o 20 não são só isso. Não só isso. Tem o reconhecimento dos 2 cursos superiores. Isso, perfeito. Então, obriga
obriga a continuidade da abertura do curso. Isso, nem que seja com menos vagas, mas teria que abrir com uma turma. Na realidade, é um assunto espinhoso mesmo. De qualquer maneira, vamos manter esse foco. Acho que fica mais tranquilo, Fernando, a gente manter o foco só realmente na abertura desse curso do médio e do integrado e tomar uma decisão em função desses 2 cursos aí mesmo, tá bom? Se colocar outros cursos superiores no meio, acho que fica mais complicado a decisão. E a gente explana, coloca os gráficos e as tabelas apresentadas, a gente apresenta nas reuniões diárias. Então, vai juntar todas as reuniões diárias, né? É isso? Vai juntar as reuniões diárias de eletrotécnica, do técnico concomitante subsequente e isso, automação. Vou tentar fazer isso. Certo? Isso, vou pedir para os coordenadores. Vai ser 13 horas essa reunião. E aí tem 13 horas essa reunião. É 13h30 ou 13 horas? Geralmente era 13. Mudou? Mudou, Lucas? Qual horário que tá sendo? Não, a eletrotécnica está começando às 13 horas. Começa às 13 horas, mas a gente pode tentar marcar essa conjunta para as 13h30. Isso, marca tudo então conjunto para 13h30. E agora os outros, que é a química, a matemática, não sei se poderia fazer junto. E as engenharias? As engenharias pode fazer junto com a engenharia de automação e mecânica, poderia juntar também, não poderia? Nessa aí? Ou fica complicado? Eu vou pedir para os professores virem participar 30 minutos dessa reunião. Como é uma reunião rápida, talvez eles consigam participar. Se pudesse mudar, fazer uma única reunião, Fernando, de repente com todos os professores, e apresentava tudo de uma vez só, e aí daria para eles fazerem a pesquisa de novo. Eles fazem a pesquisa, a gente explana tudo, eles fazem a pesquisa, e aí, com posse da nova pesquisa, o CONCAN toma a decisão. O que você acha? Você acha que dá para fazer uma reunião só? Fica mais... O meu medo de ser uma única reunião é ser muito grande, né? Fica muito disperso, né? Eu ia falar, se fizer uma única reunião, é só apresentar e encerrar a reunião. Cada um fica pensando por si só, não dá para abrir fala, né? Porque senão dura 10 horas. Fica complicado. Bom, então faz separado, então acho que talvez seja melhor, né? E aí a gente faz separado e falar para todos eles que a decisão vai ter uma votação, né? Todo mundo vai poder dar a sua opinião, e o CONCAN vai decidir e vai ser de uma maneira aí quantitativa, né? Baseado em dados quantitativos. Não vai ser por área a decisão, isso tem que explicar para o professor. A decisão não vai ser por área, a decisão vai ser por voto do docente, é isso? É bom deixar claro em todas as reuniões, porque às vezes uma área determinada, ela toma uma decisão contrária das outras áreas. E aí ela não tem como fazer para essa única área uma decisão diferente. Então a decisão é colegiada, é para todos os docentes. Acho que isso aí a gente tem que deixar claro em todas as reuniões. Tá certo? Não é uma reunião que apesar de a gente estar mostrando por área, separado, para não ficar muita gente, talvez, e dar fica muito conturbada a reunião, a decisão final vai ser no geral, pelo quantitativo e decisão dos professores, como um colegiado total, tá bom? É isso, né? Só para deixar bem claro isso aí. Tudo bem? Alguém quer mais uma fala antes do encerramento? Tem mais inscrito? A Maria Tereza Fábio está com a mão levantada aí. Quer falar, Maria Tereza? Maria Tereza? Opa, professor, me desculpe, eu estava com a mão levantada e com o microfone desligado. Eu esqueci de abaixar, me desculpe. Então tá bom, então podemos encaminhar assim? Então, qual que vai ser o encaminhamento? Amanhã a gente vai fazer as reuniões, vai concentrar algumas áreas aí juntas, né, afins, que são os concomitantes, automação, mecânica, automação e eletrotécnica, né? Vai fazer algumas que der para fazer junto, faz. E aí a gente faz uma nova pesquisa com os professores após esclarecer as planilhas para eles. E já fica marcado, então, que a nossa próxima reunião vai ser quinta-feira, 13h30. Tá bom? Fazer de manhã é ruim, porque a gente tiver essa decisão de manhã, a gente já poderia encaminhar. 10 da manhã é ruim para vocês? Todo mundo que está participando poderia participar 10 da manhã? Alguém é contrário? Quinta ou sexta, vou decidir, desculpa, não escutei. Na quinta, porque amanhã a gente tem que fazer a reunião com todo mundo. E a gente corre atrás na quinta-feira, às 10 horas, tem a reunião do integrado, né? Tem? Então, às 10 horas da manhã. Aí, 1h30 ainda pode ser? Na quinta, 1h30? Por mim pode ser
Qualquer horário. Então, quinta, 1h30, pode ser então? Tá certo? Então, vamos já deixar marcado, então, Naíse, deixa já marcado, né? Já pode mandar a convocação, a próxima reunião extraordinária, a quarta reunião extraordinária, para definir a mesma coisa, que a gente vai estar guardando a pesquisa, na quinta-feira, 1h30, tá certo? Algum conselheiro não pode participar, que é importante, tem a participação de todos para dar quórum. Bom, então acho que todos que estão aqui, tem que ver aquele aluno, acho que saiu, né, para aula. Ver se alguém saiu, para ver se todos estão aqui presentes. Bom, então tá certo. Então vou estar encaminhando dessa forma, então, tá bom? Amanhã a gente faz a reunião, então, com os docentes, tá? Nas reuniões diárias, faz o esclarecimento para todos, faz novamente pesquisa e depois, quinta-feira, 1h30, a gente faz novamente a decisão do CONCAN e já com os dados mais, uma discussão maior, que já passou por todo mundo, a gente vai tomar uma decisão mais tranquila, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, vou encaminhar para o encerramento. Alguém tem mais alguma declaração? Não, vou estar encerrando a reunião. Então, pessoal, declaro encerrada a terceira reunião extraordinária do CONCAN. Obrigado pela participação de todos. Aguardo todos vocês na quinta-feira, 13h30, para nós tomarmos a decisão final, tá bom? Um abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde, até quinta-feira. Até quinta-feira. Boa tarde.